10 de setembro. Passo aqui para conversar porque as coisas estão afunilando e eu acho que eu tenho um compromisso que é com a minha consciência. Eu confesso para vocês, já tive mais compromissos com a chamada sociedade brasileira. Hoje eu vivo um processo de profunda reflexão. Será que eu tenho esses compromissos? Será que eu sou tão arrogante de pensar que eu não tenho compromisso mais com essa sociedade? Sabem vocês que eu sempre disse o seguinte: só gosta do Brasil quem morou fora do Brasil. Eu digo, morar lá fora, no exterior, é bom, mas é uma merda. Morar no Brasil é uma merda, mas é muito bom. Eu sempre acreditei nisso. Olhando agora a realidade política brasileira, depois de algumas mudanças bem significativas na minha vida, esse ano, agora, 2023, vai completar 10 anos que eu larguei o magistério universitário, né? Deixei de lecionar. 10 anos também que eu deixei meu escritório de advocacia, depois de algumas décadas trabalhando no direito, advogo para sobreviver. Tenho prazer nas artes plásticas, sou feliz com isso. Publiquei 6 livros, tenho obras em museus do nosso país, tenho obras na Europa, na América do Norte. Eu sou um cara que eu posso dizer realizado. Ajudei a fundar um partido político, ajudei a fundar o PT. Há mais de 10 anos estou fora do PT, porque o partido que eu fundei não era exatamente aquele que se transformou o PT, na minha opinião. Eu não sou lulista e nem quando estava no PT era lulista. Por uma série de razões, eu me considero, ainda hoje, bem mais à esquerda do que o Lula. Mas o fato é que as coisas como estão acontecendo no Brasil, elas me remetem a algumas reflexões e vocês podem perceber, porque no linguajar do Bolsonaro eu sou um cara que tem um arsenal enorme. As minhas armas, olhem aqui atrás, ó. Toda vez que eu vou para a leitura, que eu vou revisitar a história, que eu vou tentar melhorar um pouco, eu me deparo com certas afirmações que são apavorantes e que se vê a humanidade se apresentando como ela de fato é. Por exemplo, sobre o Terceiro Reich, sobre o regime nazista, diziam que o regime nazista era o regime dos doutores. Quem conformou o Terceiro Reich foram grandes camadas escolarizadas, doutores. É paradoxal isso. Um regime que se sustentou, que se criou, que se legitimou a partir do preconceito, da eliminação do outro. Bastava pensar diferente que estava fora. Bastava ter uma raça, uma crença, ser judeu, ser cigano, que o destino era os campos de concentração. Existem pessoas que pensam que os campos de concentração começaram depois que começou a guerra. Não. A Alemanha nazista já tinha campos de concentração em 1933. E os povos do mundo sabiam desses campos de concentração. E não falavam nada sobre isso. Por quê? Porque as relações econômicas com a Alemanha nazista faziam com que determinados interesses tapassem os seus olhos para barbaridades
que vinha pululando. Bergman chama isso de o ovo da serpente. O ovo da serpente sempre esteve lá. E a serpente sempre esteve dentro do ovo. E a serpente no ovo está completa, está formada. Basta remover a casca. O ovo da serpente é isso. Penso que nos dias de hoje vivemos alguma coisa parecida com isso, sabe? Quando se vê os recortes nas pesquisas eleitorais, que o Lula está na frente, eu voto no Lula, eu não sou lulista, eu voto no Lula porque qualquer coisa que aparecer para esculhambar o Bolsonaro, eu estou junto. Para tirar essa chaga, esse barbarismo que tomou conta do Brasil, eu estou junto. Então eu vou votar no Lula por conta disso. Mas, quando a gente olha para trás, vê esses recortes de pesquisa, quem está com Bolsonaro? 34% da população. Aquela classe média C, D e a classe média A. Os grupos mais escolarizados, Bolsonaro leva vantagem. Nas regiões de maior desenvolvimento econômico do Brasil, região sul, por exemplo, Bolsonaro leva vantagem. E me bate aquela frase, a República dos Doutores do Nazismo. Nas camadas pobres, Lula ganha de lavada. No Nordeste brasileiro, Lula ganha de lavada. Isto mostra uma diferença entre o escolarizado e o culto. O nordestino é mais culto. Não tenham dúvidas sobre isso. Percorram a literatura. Percorram o mundo do direito. Percorram o mundo das artes visuais. O nordestino é mais culto. Mas o fato é que, acontecendo o que acontecer, estas pessoas que apoiam o Bolsonaro, sinceramente apoiam o Bolsonaro, dizem que quem não o apoia é comunista, sem ter a menor ideia do que seja isso. Essas pessoas, mesmo ganhando Lula, elas vão continuar por aí. Nós não precisamos voltar à Alemanha nazista, nem ao fascismo de Mussolini. A gente pode voltar 3 anos atrás nos Estados Unidos de Donald Trump. O supremacismo branco, aquelas afirmações de que eles não perderiam seus empregos para os judeus, de que negro é subespécie, de que mulheres devem estar subordinadas aos homens, serem princesas. Está aqui em cima nos Estados Unidos e terminou do jeito que terminou. O Trump vai ir para a cadeia porque roubou documentos de Estado, mas o trumpismo vai continuar. Por que o trumpismo vai continuar? Porque aquelas pessoas estarão lá e sinceramente acreditam no trumpismo. O Brasil vive o ódio. Algumas pessoas exercem o ódio sinceramente. Quando o bem vem para combater o mal, não tem limites. Vejam os mortos desta campanha, não é só um, tem bem mais. Vejam os agredidos desta campanha, não é só um, bem mais. E o apito do cachorro vem de Bolsonaro, aquele que faz o comando, que dá o comando. Eduardo Bolsonaro disse para aqueles que têm armas para que se alistem para defender Bolsonaro. Está ali, ele disse com todas as letras. O que vai ser do nosso país? As coisas que eu nunca pensei na vida, eu passo a pensar. Relembro o que eu disse. Eu sempre disse, morar lá é bom, mas é uma merda. Morar aqui é uma merda, mas é bom. Será que às vezes não é melhor ir pra merda?
Eu não sei, o que eu sei é que uma certa classe média, embrutecida, certos ricos que só têm dinheiro, não tem mais nada, não conseguem enxergar em perspectiva o nosso país. Assim como a Alemanha nazista, as mães mandavam os filhos para a morte em 1944 na Frente Oriental, convictas de que a defesa de Hitler era o melhor caminho. Essas crianças tinham 13, 14, 15 anos. Tá aí para quem quiser ver. O problema é que tem uma classe média vagabunda no país que não quer ver e não verá. E, sinceramente, faz o que está fazendo. Esses dias a BBC News publicou uma reportagem que fez na manifestação do Bolsonaro no 7 de setembro do Rio de Janeiro. Procurem, assistam. Vocês vão ver do que eu estou falando e do que isso pode significar para a sociedade brasileira no futuro. Olha, eu não sou lulista, eu não sou petista. Acho que o PT tem erros enormes, extraordinários. No Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia, eu ainda não defini meu voto. Eu tenho 2 candidatos já escolhidos, Ivar Pavão e Olívio Dutra. O resto ainda eu estou vendo. Ora, gente, eu faço política desde os 14, 15 anos. O que acontece no Brasil é muito grave. Mato Grosso, esses dias o cara foi morto a facadas. No Paraná o cara foi morto a tiros. Na igreja o cara levou tiros. E todos que deram tiros e que mataram são bolsonaristas. Isto não é perseguição minha, isto é fato. E, evidentemente, que os apoiadores do Bolsonaro dirão que eu sou comunista. Como eu sei o que é ser comunista, eu responderei, sim, eu sou comunista. E daí? Qual é o problema? Ora, por que a pauta de costumes sempre está vinculada a uma igreja? Como se aqueles que não tenham uma religiosidade que é de respeito não podem ser pessoas corretas? Sim, podem ser. O ateu é uma pessoa correta. Assim como o católico, como o evangélico, como o judeu, como o muçulmano, como qualquer um. Pode ser. Assim como tem sem vergonha evangélico, católico, muçulmano, judeu, ateu. Não. As pautas são capturadas. E são capturadas a partir do exercício do preconceito. E quem faz isso? Quem está do nosso lado? O nosso vizinho, o nosso colega de trabalho. Amanhã ou depois, terminada a eleição, Bolsonaro com Centrão, e tudo continua como sempre. Essas pessoas continuarão o que elas são. Elas não se transformaram nisso. Elas são isso. E o fenômeno do bolsonarismo, assim como o trumpismo nos Estados Unidos, simplesmente as resgata daquilo que elas de fato são. É muito complexo este tipo de estruturação social. As consequências são sabidas. Basta não ter medo de abrir um livro. O que eu faço? Lavar minha consciência, né? Pelo menos falar. Quem quer saber o que eu penso está aí nos meus vídeos. Se eu erro, olhem os meus vídeos. Sobre o PT, leiam os meus livros. Não é de hoje. Sobre o fenômeno Bolsonaro, eu escrevi sobre isso em 2012. Ele foi eleito em 2018. Sobre isso que está acontecendo hoje, eu tenho um conto escrito em 2018, antes da eleição, falando sobre esta intolerância, sobre este tipo de convivência impossível que estava se estabelecendo no Brasil. Tá lá, ninguém precisa acreditar em mim, gostar de mim.
cada um faz o que bem entende, mas tem os sábios, especialmente os sábios de aluguel. Falo de direita? Não, tem na esquerda também. Eu que me considero um cara de esquerda, a esquerda está cheia de sábio de aluguel. Neguinho que há 30 anos vive mamando em teta de Estado. Não é problema, só não vem carregar a moral. As coisas estão difíceis, as coisas não estão boas. Como fazer? Sei. Eu estou refletindo muito sobre o futuro, sobre o que será possível fazer. E reflito muito sobre aquilo que para mim é o mais importante. Como será a nossa convivência daqui para frente? Eu não tenho dúvida. E tem coisas que me apavoram quando eu vejo Lindoras Araújo da vida, Aras, cabeça da Procuradoria-Geral da República, atuando como advogados descarados do Bolsonaro. E o sistema judicial brasileiro não se apercebe que, na hipótese de uma reeleição de Bolsonaro, os primeiros que vão para o saco são eles. É o sistema judicial, ele disse isso com todas as letras. Me deem uma reeleição que eu vou botar eles dentro da Constituição. Qual Constituição? A dele? Ou a nossa Constituição cidadã? E tu anda pelos corredores dos foros, tá entupido de juiz, promotor, procurador da República, bolsonaristas. São instruídos, mas é gente inculta. Tá aí para quem quiser ver. Olha essa Lindora Araújo, amiga pessoal do Eduardo Bolsonaro e do próprio Bolsonaro, e é incapaz de se declarar impedida de dar pareceres nos processos em que ele aparece. E o que faz o Conselho Nacional do Ministério Público? Nada. Bolsonaro disse que as vacinas poderiam inocular AIDS e a Procuradoria-Geral da República pede o arquivamento. É isso aí, tá aí para quem quiser ver. Eu estou falando de que estratificação social? Do topo da pirâmide. Então eu não vou ficar batendo na base da pirâmide, até porque a base da pirâmide só não tem dinheiro, tem consciência. Esse topo da pirâmide são tão pobres, que eles só têm dinheiro, nada mais. Mas estamos a 20 e poucos dias da eleição. O que vai acontecer? Eu não sei. Acho que as coisas não vão ficar bem. Penso que as coisas não vão ficar bem. Penso que a mídia não vai ficar bem. Os caras penduram num guindaste a fotografia de uma jornalista. E a mídia, a grande mídia, é isentona. Bate num, tem que bater no outro. Bom, tá bem, né? Tá bem. Essa é a mídia. Tá aí o fato, pra ver. Eu não quero que eles sejam imparciais. Mas entre a bandidagem e a não bandidagem, desculpe, a gente tem que ser parcial, né? Tem que ficar com a não bandidagem. Né? Mas cada um. Vamos pensar. As coisas não vão ser fáceis. Mas eu faço um exercício egoísta, que é de lavar e enxaguar a minha consciência. Divido isso com vocês. Se for útil, que bom, fico feliz. Se não for, que bom, fico feliz. Um grande abraço, bom final de semana.